Canal 57.3 e é claro, você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, em todas somos @AssembleiaRR. Sejam bem-vindos a mais um programa em pauta. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nosso querido psicólogo Wagner Costa para conversar sobre um sentimento que fez ou vai fazer parte da nossa vida em algum momento, né? Muito provavelmente, que é a solidão. Bem-vindo, Wagner, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, sempre é um prazer participar do Em Pauta. Eu queria que você começasse falando pra gente, então, por que é tão importante conversar, falar sobre a solidão, Wagner? A solidão hoje é considerada no mundo uma epidemia. Então, países como Inglaterra e Estados Unidos estão extremamente preocupados porque as pessoas, nas estatísticas, a grande maioria das pessoas já dizem que em algum momento se sentiram sós. Isso na Inglaterra está se tornando tão assim intenso que eles criaram uma secretaria só para cuidar da solidão. E isso se associa a uma outra coisa que é o aumento, né, da expectativa de vida. Então nós temos mais pessoas idosas e muitas vezes esse idoso ele está sozinho. Eu queria que você falasse aqui pra gente também sobre qual a diferença entre solidão e solitude, porque a gente ouve muito falar dessa palavra, né? A solitude, mas não entende muito bem o que ela significa, né? As duas coisas são semelhantes, mas elas se distinguem exatamente porque quando se fala de solitude, é uma solidão que eu escolho ficar só por um tempo. Então sou eu escolhendo ficar só para conviver comigo mesmo. Isso é algo muito importante, porque se eu não pratico essa solitude, às vezes eu crio uma dependência psicológica de achar que eu preciso dos outros para me sentir completo. Já a solidão, eu posso sentir a solidão mesmo no meio da multidão, porque a solidão ela tem muito a ver com a questão da compreensão. Eu me acho incompreendido pelos outros, então mesmo com várias pessoas à minha volta, eu me sinto só. Tem pessoas que são casadas, que se sentem sós, tem pessoas que têm uma família muito grande, mas ela não consegue se afinar nas ideias com aquele grupo. Porque não necessariamente é sobre estar sozinho fisicamente, né? É um sentimento de que você não consegue se conectar com outras pessoas, com né, outro. Wagner? Então, o que se percebe hoje é que a solidão está virando uma espécie de epidemia. E aí, qual é a preocupação? Porque solidão tem uma conexão com depressão. E solidão, depressão e suicídio é um caminho. Hoje costuma-se dizer, né, que o suicídio é um crime da solidão. Tem até um livro com este título que eu recomendo a todos, porque é um livro assim escrito para leigos, ele é escrito numa linguagem para que nós possamos entender como a solidão nos adoece. Então é muito importante nós entendermos essa necessidade que temos de interação, mas ao mesmo tempo compreendermos que nós somos únicos. Hoje na nossa sociedade nós trabalhamos muito a questão da comparação. As pessoas se acham feias, bonitas, inteligentes, menos inteligentes, capazes, incapazes e esquecem que elas são únicas. Não existe nos 8 bilhões de habitantes da Terra alguém igual a mim, eu sou único. Então eu deveria valorizar essa unicidade e compreender que eu preciso conviver com os outros, mas eu preciso aprender a ser só. Eu ia justamente te perguntar, Wagner, sobre quais os impactos a solidão pode trazer na vida de uma pessoa, né? E a depressão é um desses fatores, então, né? A depressão é um desses fatores, porque quando a pessoa se sente só, é como se fosse um efeito auto-induzido no sentido de que eu me sinto só, porque eu me sinto só, eu me isolo. Porque eu me sinto só, eu acho que os outros não me compreendem, então eu não quero conviver com eles, e isso aumenta a minha solidão. É aquela coisa da profecia autorrealizada. Eu penso que ninguém me entende, portanto eu me isolo, aí eu chego à conclusão que ninguém gosta de mim, que eu estou só, e eu vou alimentando essa solidão. Então o grande efeito é que pensar assim aumenta a nossa solidão. Nós deveríamos praticar a busca do contato social. Nós falamos muito, né, em essa coisa do isolamento social,
Mas isolamento social não existe, existe isolamento físico. Isolamento social, ele é impossível, porque eu sempre estarei, mesmo que mentalmente, interagindo com outras pessoas. Com certeza, Wagner, e a gente continua conversando sobre esse assunto daqui a pouco. A gente vai para o intervalo rapidinho, já já voltamos, não sai daí. Oi, pessoal! A 25ª Conferência da Unali encerrou na sexta-feira com ampla participação de deputados roraimenses em debates sobre governança, modernização dos legislativos e desenvolvimento sustentável. A Amazônia foi um dos temas levantados. Nós cuidamos bem da Amazônia, nós preservamos o meio ambiente e nós temos a capacidade de produzir sem agredir o meio ambiente, né? E respeitando naturalmente nossos povos tradicionais, respeitando as nossas demarcações indígenas. Né? Roraima é exemplo, né, no tocante à preservação ambiental e respeito às comunidades indígenas, aos povos originários. A conferência promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais acontece todos os anos e é o maior encontro de parlamentares da América Latina. Neste ano, o evento aconteceu em Recife, capital de Pernambuco. Quer saber mais? É só acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Estamos de volta com o programa em pauta. Eu estou aqui com o psicólogo Wagner Costa para conversar sobre solidão. Wagner, quais estratégias a gente pode adotar para diminuir esse sentimento de solidão? Essa é a grande pergunta, porque todos nós precisamos desenvolver estratégias. Uma estratégia muito importante é cultivar a convivência com as pessoas que nós gostamos. É impressionante como o mundo moderno, ou tem gente que não gosta dessa palavra, mundo moderno, o mundo atual, ele nos isola das pessoas que nós amamos. Uma estratégia para lidar com a solidão: dizer que você ama as pessoas que você ama, abraçar essas pessoas, ter mais contato. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas o meu filho sabe, o meu companheiro sabe que eu gosto dele. Mas não é só questão de saber, eu tenho que alimentar. Então essa é uma estratégia muito importante. Eu dizer para as pessoas que amo, que as amo, e tirar tempo para conviver com ela. Gente, tirar tempo não é fazer uma chamada de telefone, é arranjar tempo físico. Por quê? Porque nós sabemos que contato físico gera ocitocina. Hoje tem várias pesquisas mostrando que ao abraçar, um abraço de 20 segundos gera ocitocina. Ocitocina é o hormônio que é o principal hormônio que ele é produzido quando a mãe, quando ela está no momento do parto, que ela amamenta, ela produz tanta ocitocina que gera o que nós chamamos amor de mãe. Claro que isso aí tem umas discussões, porque tem gente que amor de mãe é uma coisa da natureza, mas os cientistas dizem que é fruto do excesso de ocitocina que é gerado naquele momento. Quando nós abraçamos, quando nós temos um momento de alegria, isso gera ocitocina e aumenta a conexão. Isso é uma estratégia. Segunda estratégia muito importante é aprender a viver só. Eu brinco e tenho brincado com essa frase, apaixone-se por você e namore a vida, querendo dizer para as pessoas que nós precisamos aprender a vivermos sós. Porque se eu aprender a viver só, eu não vou ter medo de me relacionar com os outros e nem vou ter medo de ser abandonado. Porque esse é um dos problemas da solidão no mundo. As pessoas com tanto medo de ficarem sós, elas se conectam a qualquer relacionamento e às vezes é um relacionamento tóxico. Então isso é uma segunda estratégia. Aprender a viver só. Outra estratégia que nós poderíamos falar para lidar com a solidão é o sentido que eu preciso ter da vida. Então eu preciso perceber que ajudando os outros ou recebendo ajuda, eu crio conexão. Hoje a neurociência nos explica
que nós temos circuitos cerebrais prontos para a empatia. Então, se eu te vejo sofrendo, eu percebo o teu sofrimento, lendo o teu rosto e sinto a tua dor. E aí vem uma outra coisa que a psicologia positiva fala muito, compaixão. Quando eu sinto a tua dor, eu preciso tomar a iniciativa de te ajudar. Quando eu faço isso, eu descubro o propósito da minha vida. E isso diminui a solidão. Olha como as coisas estão conectadas. E tem uma outra coisa que eu diria que é muito importante, é nós percebermos como tudo isso se conecta. Porque às vezes nós esquecemos do outro. Então o simples fato de eu dizer que eu amo, o fato de eu aprender a viver só comigo, o fato de eu procurar ajudar os outros, isso vai tirando a solidão da minha vida, porque eu vou criando interação. E é muito importante, inclusive, nesses momentos de interação, estar presente ali no momento, né, Wagner? Você se permitir se conectar com as outras pessoas. Não é só estar fisicamente naquele ambiente. Olha, né? Eu esqueci de falar, mas essa é a quarta estratégia. Olha a conexão. Não, é importante, porque a quarta estratégia é dizer o seguinte: quando você estiver com o outro, esteja 100% com o outro. Largue o telefone, largue os seus afazeres e dê atenção ao outro. Porque o que está acontecendo conosco? Nós estamos juntos, mas eu estou sempre preocupado com a próxima tarefa. É muito importante viver o momento presente. Essas são as 4 estratégias bem conhecidas para nós combatermos a solidão e aprendermos a lidar com ela. Porque solidão em si não é algo ruim. O que é ruim é esse isolamento. E quando eu me sinto só, eu vou tender a me isolar mais. Isso pode levar à depressão. E nós sabemos que hoje a depressão é considerada pela Organização Mundial de Saúde a doença mais incapacitante do mundo. E essa solidão acaba se tornando um ciclo e que a pessoa não se permite sair dele, né, Wagner? Vira vício, porque as pessoas começam a dizer que tem muita gente ruim no mundo. Eu estou lendo um livro chamado Humanidade e ele diz que o ser humano é bom. Nós temos umas dúvidas sobre isso, mas eu estou querendo acreditar nisso. Mas o que ocorre? Quando eu acredito que o ser humano é mau, eu não procuro amizades. E existe várias pesquisas dizendo que nós precisamos ter amigos íntimos. Amigo íntimo é além do seu parceiro amoroso, parceiro sexual, parceiro de intimidade próxima. Amigo íntimo são aquelas pessoas com quem você compartilha a vida. Então a recomendação é: tenha 5 amigos íntimos. Aí, que é muito difícil nos dias de hoje, né, Wagner? Ter 5 amigos íntimos. 5 amigos íntimos. Aí as pessoas me perguntam: mas como é que eu sei que alguém é meu amigo íntimo? Liga para ele 3 horas da manhã e pede o carro dele emprestado, ou diz para ele assim: eu estou precisando que tu venha na minha casa agora. Se ele vier, ele é amigo íntimo. É o amigo íntimo. Wagner, a gente continua esse bate-papo daqui a pouco. A gente vai para mais um intervalinho, já voltamos. Oi, pessoal! A 25ª Conferência da Unali encerrou na sexta-feira com ampla participação de deputados roraimenses em debates sobre governança, modernização dos legislativos e desenvolvimento sustentável. A Amazônia foi um dos temas levantados. Nós cuidamos bem da Amazônia, nós preservamos o meio ambiente e nós temos a capacidade de produzir sem agredir o meio ambiente, né? E respeitando naturalmente nossos povos tradicionais, respeitando as nossas demarcações indígenas. Né? Roraima é exemplo, né, no tocante à preservação ambiental e respeito às comunidades indígenas, aos povos originários. A conferência promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais acontece todos os anos e é o maior encontro de parlamentares da América Latina. Neste ano, o evento aconteceu em Recife, capital de Pernambuco. Quer saber mais? É só acompanhar as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Estamos de volta com o último bloco do programa Em Pauta. Eu estou aqui com o psicólogo Wagner Costa para conversar sobre a solidão.
Wagner, é muito importante a gente falar também sobre o que você citou lá no início, que é a solidão na terceira idade. Porque, infelizmente, é muito comum, né, Wagner? É muito comum. Eu estou quase chegando na terceira idade, bem pertinho. Ano que vem eu estou na terceira idade e eu já percebo um certo preconceito em relação à idade. Porque as pessoas têm essa percepção de que, mas você já passou da idade para fazer isso ou aquilo. Quando, na verdade, nós deveríamos sempre ter grupos que nos permitam viver. Uma teoria da solidão que é importante falar para quem nos assiste é que os estudiosos, eles classificam a solidão, eles criam três, como se fossem camadas. Eu preciso ter os amigos que eu compartilho a vida, mas eu preciso ter amigos com quem eu faça coisas juntos. Aquele amigo que eu vou para o bar, ou que eu vou para o show, que eu faço uma trilha, mas eu também preciso ter amigos que são os amigos que eu faço coisas para os outros. Eu achei muito legal essa percepção, porque não é só eu comigo mesmo. Então, quando eu falo de solidão, para que eu não me sinta só, eu tenho que preencher esses três critérios. Eu tenho que ter proximidade com pessoas, para mim, quem me escuta e quem eu escuto, ou seja, nós nos damos suporte. Eu tenho que ter pessoas para fazermos coisas juntos e eu preciso ter pessoas para fazer coisas pelos outros. Olha a percepção de como a solidão ela pode ser combatida juntando todas essas ideias. E muitas vezes os idosos não têm familiares presentes, né? Muitas vezes os amigos já se foram também. Então se torna até mais difícil, né? Como não se sentir só nesse momento? É muito difícil mesmo, né, Wagner? Por isso os grupos, né? Buscando colocar os idosos para fazerem coisas juntas. E uma coisa que é importante ser falado aqui é que os homens sofrem mais com a solidão do que as mulheres. Porque as mulheres, elas sabem conversar. Homens não vão ficar chateados, mas homem não sabe conversar. Tem um livro, vou recomendar outro livro aqui para vocês. Precisamos nos ver mais. Esse livro fala de por que os homens precisam de amigos homens para fazerem coisas juntos. Porque o homem ele não sabe conversar. Ele só conversa se ele estiver fazendo algo. Então ele vai para o futebol, ele assiste o jogo de futebol, aí ele dá uma conversada. Ele vai pescar, ele pesca e dá uma conversada. A mulher não, ela conversa por conversar. Se encontra para conversar, né? Não precisa de um outro objetivo necessariamente. Exato. Então, a solidão dos homens, ela é pior porque os homens não sabem como lidar com isso. Por isso esse livro, né? Precisamos nos ver mais, ele diz que os homens precisam de amigos homens para que eles façam coisas juntos. Porque quando os homens estão fazendo coisas juntos, eles conversam. Então, se ele pesca, se ele caminha, se ele corre, se ele anda de bicicleta, ele brinca, mas de vez em quando ele conversa. E é algo muito cultural, né, Wagner? Porque os homens são criados aí dessa maneira de que não podem se abrir, não podem se expressar, não podem se conectar com outras pessoas. Não podem chorar, é como se o homem não pudesse sentir emoção. E eu tenho dito, né, que homem que não quer sentir emoção está afadado à extinção. Porque nós precisamos modificar essa percepção do mundo. Hoje nós já sabemos que altruísmo não é necessidade de agradar os outros ou necessidade de ser amado. Porque uma das coisas que se acreditava dentro da psicologia era que nós só fazíamos o bem porque tínhamos um retorno, interesse, né? Um interesse. E hoje o que se percebe? Que desde criancinha, a criança, mesmo que ela não tenha ainda a socialização, se ela vê alguém precisando de ajuda, ela tem um impulso de ajudar. E o mais importante, não é só o ser humano. Um chimpanzé, se ele vê alguém precisando de ajuda, tem uma experiência. Procurem aí no Google que vocês vão achar no YouTube a experiência do chimpanzé ajudando outra pessoa. O cientista deixa o bebê chimpanzé brincando e aí ele está fazendo uma coisa manual aqui. E aí ele pega e deixa cair aquilo, uma esponja. Ele está aqui limpando, a esponja cai. Aí ele fica se esticando. Quando o chimpanzé vê ele se esticando,
ele toma a iniciativa, ele vem e dá a esponja. Ou seja, eles descobriram que essa cooperação, ela faz parte da natureza, não é só humana. Uma criança bebê também faz isso. Ela tem esse mesmo comportamento, ou seja, é natural, não é algo aprendido socialmente. Wagner, para finalizar aqui o nosso programa, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, que talvez estejam sentindo aí o sentimento da solidão, para, como você disse, transformar isso em solitude, né? Eu diria para as pessoas que nos assistem que a solidão, ela mata. Isso está comprovado, tem um estudo de Harvard que mostra isso, que a solidão mata. E que muitas e muitas pesquisas estão comprovando que ajudar os outros faz bem para a nossa saúde mental e para o nosso corpo físico. Isso significa o quê? Saia do seu isolamento. Mesmo que você se sinta só, busque outras pessoas, busque conversar, que você vai encontrar pessoas, como se diz, né, na mesma vibe, e você vai terminar criando um grupo para vencer a solidão. É muito importante realmente sair desse ciclo, sair desse isolamento, né, Wagner? Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite mais uma vez participar aqui do nosso programa. É sempre um prazer enorme te receber. A gente sai daqui com muitas indicações de livros, de vídeos e com certeza com uma aula para poder ficar reassistindo aí no YouTube, que fica salvo. Então quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente. Obrigado, estamos à disposição. Maravilha, eu me despeço de você aí de casa também. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eu te encontro no próximo programa Em Pauta. Tchau, tchau. Oi, pessoal! A 25ª Conferência da Unali encerrou na sexta-feira com ampla participação de deputados roraimenses em debates sobre governança, modernização dos legislativos